Bom dia a todos, que Jesus possa estar sempre junto nos nossos corações. Quando o Cláudio me fez o convite, João, para você trazer alguma coisa a respeito de como Jesus acolhia. E eu pensei, bom, tem diversas passagens no Evangelho onde o Cristo acolhe diversas situações. Mas eu queria encontrar uma situação onde ele tivesse, além do acolhimento que lhe é natural, ele tivesse vários ensinamentos em um único momento. A gente sabe que isso para o Cristo é uma tarefa normal. Ele, dentro de uma pequena oportunidade, ele dava ensinamentos maravilhosos. Mas eu queria escolher uma que nos trouxesse o exemplo diário de um acolhedor. Quando nós estamos na sala de acolhimento, quando vem uma pessoa para conversar conosco, para nós fazermos o acolhimento, eu queria achar um exemplo do Mestre que pudesse soar ainda mais forte em nossos corações. E eu encontrei uma das passagens do Cristo que vem nos trazer algo muito parecido com aquilo que nós passamos nesse trabalho de acolhimento. Mas antes de nós trazermos a passagem do Cristo, eu queria relembrar com vocês algumas coisas importantes que nós temos que saber antes do nosso estudo. Se nós pegarmos a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos imortais: qual é o modelo e guia oferecido por Deus para a humanidade? Quando Kardec pergunta qual é o modelo e qual é o guia, nós temos que nos atentar a essas duas palavras. O que significa ser um modelo? O que significa ser um guia? O modelo é aquele no qual nós temos que nos deter. Nós temos que olhar naquele modelo e então desejarmos sermos iguais. Isso é importante porque quando nós nos comparamos a um modelo, nós não estamos sendo invejosos. Lá quer ser o mesmo que ele. Não, porque o invejoso é aquele que vê o que o outro tem e não quer que o outro tenha, quer que somente ele tenha. Esse é o invejoso. Mas quando nós nos detemos no modelo, significa que nós compreendemos que ele é mais do que nós e que nós devemos olhar os seus exemplos para que possamos seguir da mesma maneira. Nós podemos dizer: mas João, é difícil agir como Jesus agia. Sim, é difícil. Mas qual que é o nosso grande desafio enquanto encarnados? Trabalharmos a nossa reforma íntima. Então, quando nós somos aqueles que acolhem as pessoas, nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos as nossas dores, nós também temos aqueles momentos em que nos sentimos frágeis. Mas quando nós olhamos para esse modelo, da forma como Cristo agia, nós encontramos forças para podermos continuar o nosso trabalho. E quando nós falamos do guia, o que entende quando nós falamos que a pessoa é um guia? Por exemplo, vamos supor que eu vou para uma cidade que eu não conheço. Então eu vou encontrar uma pessoa que possa servir de guia para mim. O guia, ele me mostra o caminho. O guia, ele me fala as informações que eu não tenho sobre aquele caminho. Mas mais do que isso, além do guia me dar o que é bom para eu poder conhecer, o bom guia também me mostra aquilo que não é tão bom. Ele me diz: olha, cuidado com aquele caminho, não vá em tal lugar em tal hora, olha, cuidado de ir sozinho em tal lugar. O guia completo nos dá o bom caminho e nos dá também o caminho difícil, nos alerta sobre o caminho difícil. E o Cristo, em todos os momentos, nos alerta. Em todos os momentos ele nos mostra o bom caminho e também nos diz para termos cuidado com os caminhos que não são bons. Então a pergunta de Kardec não poderia ser melhor: qual o modelo e guia? O codificador, de uma maneira maravilhosa, consegue juntar numa pergunta aquilo que completa o nosso entendimento sobre o que devemos buscar no Cristo: modelo e guia. E a resposta é um tanto quanto interessante. Se nós procurarmos em toda a codificação,
nos 5 livros básicos, se nós procurarmos nas revistas espíritas, se nós procurarmos nas obras póstumas, a menor resposta é da questão 625. A questão 625, quando Kardec pergunta qual é o modelo e guia oferecido por Deus para a humanidade, a resposta é Jesus. Os espíritos se limitam a dar o nome do Mestre, de uma maneira para que nós possamos buscar nele aquilo que nós precisamos, porque Jesus diz: batei-vos à porta e ela vos se abrirá, procurais e então encontrareis. Então, da mesma forma que a pessoa que busca o acolhimento nos busca para, de alguma forma, orientá-los a respeito de uma dor ou de um sofrimento, nós também buscamos esse acolhimento do Mestre. E da mesma forma nós indicamos para a pessoa buscar o mesmo acolhimento nesse caminho seguro que nós temos. Então, quando nós buscamos um exemplo de Jesus, quando nós perguntamos como Jesus acolhia, a resposta que nos vem é que a primeira qualidade essencial que o Cristo utiliza para o acolhimento é a compreensão das necessidades do outro. Isso tudo baseado em um grande amor. O amor do Cristo, o seu equilíbrio, a sua grandeza, permite com que ele possa conhecer e compreender a dificuldade dos outros e então trazer um ensinamento de uma maneira completa. Nesse exemplo de como Jesus acolhia, eu fui buscar no Evangelho de João, lá no capítulo 8. Nós sabemos que João Evangelista, ele é um poeta. João Evangelista traz o seu evangelho praticamente cantado, de uma maneira maravilhosa. E sempre o que ele nos traz através do seu evangelho é algo que nos leva a transcender aquilo que está no papel. Não que os demais evangelistas não façam isso, eles fazem. Mas João tem uma capacidade muito grande de trazer a emoção transbordando em suas palavras. O seu evangelho é o evangelho que mais busca consolar. A característica do evangelho de João é o consolo às dores e sofrimentos. Mais uma vez, não que os demais evangelhos não tenham o mesmo objetivo, como Mateus, Marcos, Lucas, sim, tem. Mas João traz nisso no seu cerne, João traz isso na base quando ele traz o seu evangelho. E no capítulo 8, ele nos conta que Jesus havia ido ao Monte das Oliveiras e que no retorno, pela manhã, ele então voltou para a porta do templo. Quando ele estava na porta do templo, ele estava ensinando algumas pessoas, quando uma turba de homens religiosos chegam com uma moça. Essa moça é atirada aos pés de Jesus. Quando ela está atirada aos pés de Jesus, um dos fariseus, que eram aqueles que detinham o poder da religião da época, diz o seguinte para o mestre: Senhor, essa moça foi pega em atitude de adultério. Jesus então, na sua maior expressão do ensinamento, porque Jesus ensinava pelo que ele fazia e ensinava pelo que ele não fazia. No seu maior ensinamento desta passagem, ele fica calado. Jesus não se pronuncia quando ele recebe a informação que aquela moça que estava estirada, jogada a seus pés, havia sido pega em atitude de adultério. Jesus não responde aos acusadores. E uma coisa interessante, porque os acusadores, como diz no texto de João, eram fariseus e escribas. Eram castas da sociedade. Os fariseus eram os doutores da lei, eram os detentores do direito de estudar a Torá, o livro sagrado dos judeus. Eles estudavam a voz de Deus, eles estudavam os desejos de Deus contido na Torá. E nós sabemos que se nós pegarmos os 5 livros do Velho Testamento, nós vamos encontrá-los na Torá: Gênesis, Números,
Deuteronômio, Êxodo, Levítico, esses livros que formam o Velho Testamento, que era a base do conhecimento da doutrina dos judeus. Aqueles homens que jogavam a moça ao pé de Jesus, acusando-a, eram os primeiros que deveriam compreender a religião. Eram os primeiros que deveriam aprender, como está escrito no livro de Levítico, amar ao próximo como a si mesmo. Mas eles, juntos dos escribas, que eram os escreventes, os fariseus trabalhavam as leis, muitas vezes criavam novas leis, os escribas eram que escreviam as leis. Eles se viam como uma casta privilegiada porque andavam sempre junto dos fariseus. Esses homens, que deveriam buscar pelo zelo da doutrina, que deveriam buscar pelo zelo do amor que Deus mostra naquele livro sagrado, eram eles que jogavam a moça aos pés de Jesus. Jesus não esboça nenhuma reação quando os fariseus dizem: essa moça foi pega em atitude de adultério. Se fôssemos nós, era bem provável que a gente perguntaria: verdade, eu sabia que isso ia acontecer. Ah, com quem que foi? Com fulano? Ah, mas estava na cara, caiu na conversa daquele sacana. Como que pode? Olha só, mas quando foi? Que dia que foi? Os nossos questionamentos pueris poderiam vir à tona nesse momento. Mas não foi o que aconteceu com o mestre. Ele fica calado. E diz o texto de João, que Jesus se abaixa junto da moça e começa a desenhar no chão. Nesse momento, os fariseus dizem: manda a lei mosaica que ela seja apedrejada até a morte. Os judeus eram muito firmes com a questão das leis de adultério. Para eles, aqueles que fossem pegos em atitude de adultério eram, pela lei, mandados a apedrejamento. Eles eram apedrejados até a morte. Essa era a lei. Quando os fariseus dizem para Jesus: manda a lei mosaica que ela seja apedrejada até a morte, Jesus continua calado. Jesus continua desenhando na areia, quieto, sem retornar aquilo que os fariseus perguntavam. Os fariseus, obviamente, queriam que Jesus se posicionasse nessa situação. Nós sabemos da situação política da época, que Jesus era extremamente caçado pelos fariseus, então eles queriam que Jesus se posicionasse para que eles pudessem fazer de uma forma que Jesus caísse em tentação, como eles falavam. Jesus continuava calado. E é uma coisa interessante. Se nós abrirmos uma inscrição, por exemplo, para que pudéssemos caçar e apedrejar todos aqueles que fizeram algo de mal, nós não íamos ter pessoas suficientes para poder fazer as inscrições. Porque todos nós gostaríamos de nos vingar daqueles que fazem o mal. Todos nós, muitas vezes, poderíamos querer apedrejar aqueles que erram. Mas é importante lembrar, como que nós vamos defender a justiça? Emprestando as nossas mãos para o crime. Como que trabalhadores da doutrina, como eram os fariseus e os escribas, poderiam emprestar as suas mãos para o crime, para fazer uma justiça? E o mais importante de tudo, diante de Jesus estava a adúltera. E o adúltero, onde estava? Porque são pelo menos 3 pessoas para que esse fato possa acontecer. Onde estavam os outros? Por que somente a moça? Então Jesus continua calado, escrevendo na areia. Alguns estudiosos do Evangelho dizem que Jesus estava escrevendo na areia os defeitos morais daqueles que estavam acusando. Mas é difícil nós imaginarmos uma atitude dessas de Jesus, sendo que ele nunca, jamais, de forma alguma, acusou ninguém de nada. Agora, existem outras teorias que diz que Jesus escrevia as virtudes necessárias naquela situação. Mas, como eu disse, são apenas teorias, porque no Evangelho de João não é colocado o que Jesus escrevia, apenas que ele escrevia na areia. Ele registrava como que naquele momento o fato que estava acontecendo.
Mas então, os fariseus fazem uma pergunta que exigem a resposta de Jesus. Os fariseus, após dizerem que a lei mosaica dizia que deveriam ser apedrejados, os fariseus dizem: o que o Senhor nos diz a respeito disso? Aí sim, nesse momento ele foi chamado, nesse momento foi-lhe pedida a opinião. Então, nesse momento, ele calmamente se levanta, olha para aqueles homens com as cabeças embotadas em vícios e todos os tipos de dificuldades, e faz uma pergunta, ou melhor, faz uma afirmação. E essa afirmação que Jesus faz para esses homens ecoa em nossos ouvidos até hoje. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles que estiverem limpos, que estiverem sem pecado, atirem a primeira pedra. Jesus toca em um momento da vida daqueles homens em que foi muito profundo. A palavra pecado, como está descrita no texto de João, nós devemos buscar lá atrás o sentido que tinha para os judeus. Porque o pecado da igreja romana é de uma forma, o pecado para os judeus é outro. Para os judeus era pecado quando você agia contra Deus ou contra o próximo. Se você blasfemasse contra Deus, você estaria cometendo um pecado para com Deus. Se você fizesse algo de ruim para o próximo, você estaria cometendo um pecado para com o próximo. As formas de se livrar desses pecados eram com Deus através de orações. Você fazia orações pedindo a Deus perdão pelo pecado que fez contra ele. O pecado contra o próximo você só resolvia fazendo algo de bom para o próximo. Então, para esses homens, pecado era algo que eles conheciam, dentro deste tema, dentro desse conhecimento. Aqueles homens, nesse pequeno espaço de tempo, rememoraram o que tinham dentro de si. E conta João no seu evangelho que pouco a pouco as pedras foram caindo no chão. Primeiro foram embora os mais velhos, depois foram embora os mais novos. A poesia de João é realmente muito bonita. Porque João relata que os mais velhos foram embora primeiro? Porque eram os que tinham mais experiência, eram os que tinham mais vivência, eram aqueles que entenderam primeiro o recado, foram embora primeiro. Os mais novos foram embora depois, mas todos foram embora. O primeiro acolhimento que Jesus faz é feito para aqueles que estavam buscando a vingança. Jesus acolhe de uma maneira maravilhosa uma turba enfurecida, com calma, com tranquilidade e com amor, mostrando através dos ensinos que a solução dos problemas está dentro de nós, perguntando àqueles homens, então atirem, ou dizendo para eles, atirem a primeira pedra, aqueles que estiverem limpos, sem pecados. Aqueles homens naquele momento não iam aceitar um acolhimento diferenciado, não iam aceitar que conversasse, não iam aceitar que dissesse algo mais diferente, não, eles precisavam daquilo, e eles receberam aquilo que precisavam para o seu momento. Ao terminar o primeiro acolhimento, Jesus então começa o segundo acolhimento, o acolhimento para a moça que estava ali no chão. Conta o texto de João que Jesus então olha profundamente nos olhos da moça e pergunta: onde estão aqueles que a acusavam? Jesus mostra para a moça, na pergunta que ele faz, para que ela pudesse constatar que a forma com que ele agiu fez com que aqueles que a perseguiam fossem embora, mas também como uma forma de dizer a ela que as atitudes que ela tomou, que a forma com que ela agiu, fez com que atraísse para perto dela
àquela situação pela qual ela passava. Então, numa demonstração da perfeição das leis de Deus, da lei de ação e reação, Jesus mostra para ela que a forma com que ela vinha agindo atraiu aquela situação. A forma com que ela encarara a vida e as decisões que ela tomara fez com que ela chegasse naquela situação onde ela estava. Ele então pergunta: onde estão aqueles que a acusavam? Ela responde para Jesus: não mais estão aqui, Senhor. A presença do Mestre, a forma com que ele acolhe amorosamente aqueles que estavam enfurecidos, a forma com que ele não perde a oportunidade de trazer um ensinamento, pois aqueles que estavam enfurecidos com pedras nas mãos estavam em busca de um ensinamento que Jesus traz de uma maneira completa. A moça percebe que aquele professor divino, o Cristo de Deus, diante dela, numa situação única, onde ela havia sido salva por uma atitude maravilhosa. Quando nós falamos de Jesus, o Cristo, muitas pessoas podem entender que Cristo seja o sobrenome de Jesus, mas na verdade Cristo é uma palavra que vem do grego Christos, que significa o enviado, o ungido de Deus, o Espírito que tem as qualidades e a capacidade espiritual, moral, para atuar com aqueles mais novos que precisam de aprendizado. Um Espírito que atinge a faixa crística de desenvolvimento espiritual, que chega a ser um Cristo. E conta-nos os Espíritos que enquanto o planeta Terra ainda estava em formação, Jesus já era um Cristo, ou seja, ele é um Espírito muito mais antigo do que nós. Um Espírito com conhecimento arrebatador, com conhecimento gigantesco. Um Espírito que através das suas atitudes e palavras, ele modificava o ambiente onde ele estava. Então, quando ele pergunta para aquela moça, onde estão aqueles que a acusavam? Ele convida a moça para uma renovação de atitudes. Ela responde a ele: não mais estão aqui, Senhor. Então Jesus diz uma frase importante para ela: eu também não a julgo. O único Espírito que tem a capacidade e o conhecimento de julgar, o único Espírito que nos conhece profundamente e sabe das nossas dores e necessidades, o único que poderia emitir um julgamento, não o faz. Mostrando a todos nós que o julgamento não é a ferramenta necessária no momento de um acolhimento. A decisão daquela moça de ter aquela atitude foi dela. Nós não temos nada, e a parábola nos mostra, nós não temos nada com a vida sexual, opção sexual, ou seja, a opção que for de ninguém. Jesus demonstra um profundo respeito pelas opções que a moça fez, mesmo que não sejam as melhores opções, são opções que fizeram a vida dela. Ela chegar até aquele momento diante dele com aquelas opções, era o que ela tinha, era a melhor versão daquele momento que ela tinha dela. Jesus respeita o livre-arbítrio, mas não deixa de finalizar com uma das maiores lições que nós podemos ter. Ele diz: eu também não a julgo, mas vá e não erres mais. Jesus pede para a moça que não cometa mais enganos. Jesus pede para aquela moça que ela perceba e que ela tenha cuidado com as suas atitudes. Jesus pede para aquela moça que ela observe tudo aquilo que ela fez, que ela pudesse observar a sua vida até então e encontrar. O único pedido que Jesus faz para aquela moça é que ela não erre mais, que ela procure não mais cometer enganos. Mas vejam que interessante, Jesus não diz para ela o que ela deve fazer,
Jesus não diz a ela que ela deve ir para o templo de Jerusalém. Jesus não diz a ela que ela deve ter uma quantidade de orações que devem ser feitas. Jesus não diz a ela que ela deveria tomar alguma atitude específica. Jesus diz a ela para que ela não errasse mais. Quando Jesus diz a essa moça, Ele diz a todos nós. Quando nós recebemos um irmão em necessidade de acolhimento, e todos nós sabemos disso. Na verdade, nós não estamos aqui para ensinar ninguém, mas para que nós possamos pensar juntos. Porque todos nós, em algum momento, já passamos por uma situação como essa. Em algum momento, nós tivemos uma pessoa na nossa frente, passando por essas dores, e por mais que nós pudéssemos, em nosso íntimo, até emitir uma opção de julgamento, mas nós devemos e buscamos para essa pessoa o consolo. Jesus consola a moça e não diz uma palavra sequer sobre o ato que ela cometeu. Jesus não pergunta a ela: onde estão os demais? Que momento foi que aconteceu? Onde é que você atuou dessa forma? A moça precisava de auxílio. Não se diz se essa moça era rica, se era pobre, se era alguém do Império Romano, se era uma samaritana, se era uma judia. A narrativa não demonstra nenhum tipo de qualidade ou classificação. A narrativa apenas mostra a forma que Jesus coloca o seu amor para aquele ser. A forma que Jesus demonstra o seu acolhimento, as suas palavras de amor àqueles que haviam cometido enganos. Obviamente que nós sabemos que a moça iria passar por tudo aquilo que a lei de ação e reação nos faz. Porque muitas vezes nós pensamos na lei de ação e reação e por vezes pensamos assim: bom, se eu fizer algo de ruim para alguém, se eu fizer o mal, eu vou receber o mal. Porém, se eu fizer algo de bom, eu vou receber o bem. Mas se nós pensarmos na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito, se nós pensarmos dessa maneira, vai ficar injusto e incorreto. Porque como que nós vamos dizer que Deus criou uma lei que proporciona o mal para os seus filhos? A lei não pode proporcionar o mal. A lei não pode proporcionar a dor, porque Deus não fez nenhuma lei que proporciona a dor aos seus filhos. Mas então como funciona a lei de causa e efeito? Ora, se eu pratico uma atitude boa para com o próximo, eu fico intimamente ligado a esse próximo e eu recebo todas as benesses, todas as bênçãos que essa minha atitude boa fez interagir com esse próximo. Da mesma maneira que eu estendo a mão quando houver a necessidade para mim, alguém estenderá essa mão para mim também. E quando eu pratico algo de mal? E quando eu erro? Quando eu ajo de uma forma incoerente àquela que eu busco com o meu próximo? Porque todos nós cometemos enganos, todos nós erramos, todos nós cometemos atos que não gostaríamos de ter feito. E são os menores atos. São os atos mais simples. Quando a gente acorda de manhã cedo, toma aquele café da manhã reforçado, ouve algum trecho de alguma palestra ou lê alguma coisa no livro e sai para trabalhar, espiritualizados, ligados com Deus. Então pegamos o nosso carro. Na primeira esquina um cidadão nos fecha. Quais sentimentos começam a borbulhar dentro de nós? Vá em paz, meu irmão. Que Jesus lhe abençoe. Quem tiver com esses sentimentos, ótimo, já está num passo à frente da evolução. Mas geralmente os sentimentos que começam a borbulhar são os piores. O orgulho: como que essa pessoa faz isso comigo? A raiva: eu vou atrás dela, eu vou pegar essa pessoa. Então são sentimentos que nos acometem diariamente, normalmente. Será que se nós estivéssemos na situação daquela moça, nós não teríamos cometido o mesmo engano? Então, quando nós entramos na zona do julgamento, nós corremos um risco tremendo,
Porque pode ser que nós não passamos ainda pelas mesmas tentações que aquela pessoa passou. Nós ainda podemos não ter experimentado as dificuldades que aquela pessoa está experimentando. Então, como saber se faríamos bem ou não? Hoje em dia, é tão difícil como nós vemos o nosso país, a situação que nós encontramos, a situação política, mas como julgá-los se nós não sabemos se poderíamos fazer o mesmo, se estivéssemos na mesma situação? É difícil, mas devemos orar para eles e para o nosso país. Da mesma maneira, essa moça, se ela tivesse oportunidades diferentes, será que ela agiria diferente? Então, quando nós cometemos um ato falho, quando nós erramos, quando nós cometemos um ato enganoso com alguém, a lei de ação e reação nos permite que nós possamos resolver esse problema. A lei de ação e reação nos permite a possibilidade de corrigir o engano que cometemos. Mas isso nós chamamos de sofrimento. Porque sair da zona de conforto dói. Imagina ter que pedir perdão para alguém. Olha, fulano, eu cometi um ato enganoso, eu errei. Você me perdoa? É difícil, porque são sentimentos inferiores que estão arraigados dentro de nós, que por vezes nós temos dificuldades de trabalhá-los. Mas o objetivo nosso e o convite que o Cristo faz, quando Ele pergunta para a moça, onde estão aqueles que a perseguem? Jesus demonstra que a atitude dela de buscar o auxílio e de estar na presença do Cristo, já muda completamente a situação em que ela estava. Mas vejam que interessante, quando Jesus diz para ela, vá e não erres mais, vocês percebem que Jesus não dá nenhuma fórmula mágica para ela. Jesus não fala para ela, agora que você conversou comigo, você está livre de qualquer engano. Não. O que Ele fala para ela? Vá e não erres mais. Ele demonstra que a atitude é algo contínuo. As nossas atitudes é algo contínuo, que nós devemos tomar cuidado o tempo todo. Então, da mesma forma que nós temos essas dificuldades e essas necessidades, aquele irmão que muitas vezes vai aparecer para que nós façamos o acolhimento, também passa por dores, também passa por situações em que ele pode achar que esteja sendo julgado, também passa por situações em que ele possa pensar, eu não vou em tal lugar porque pode ser que eu receba o julgamento, já chega o julgamento social. Então, que nós possamos nos basear nesta máxima do Cristo, que nós possamos lembrar desta passagem, da mesma forma que essa passagem, quando chegou até mim, quando eu relembrei essa passagem, encontrei as formas maravilhosas de Jesus acolher, fez sentido e bateu lá no fundo do coração. Porque da mesma forma que nós podemos ser os acolhedores, nós também podemos ser os acolhidos. Depende da nossa necessidade. Às vezes, nós podemos receber o acolhimento de uma forma diferente. Às vezes o acolhimento pode não vir naquela pessoa, pode não vir naquele irmão, naquela necessidade, mas pode vir de acordo com uma situação que nós devemos agir. Pode aparecer como uma situação que nos chega e que nós devemos fazer algo diferente. Então a visão que o Mestre nos traz, quando ele nos dá os ensinamentos de que nós devemos ficar calados no momento certo, que nós devemos falar assim que somos solicitados, que nós devemos demonstrar para aqueles que estão no nosso caminho que as nossas atitudes são essenciais na nossa renovação ou na nossa destruição. A solução, o remédio para as nossas dores estão na forma de agirmos, estão nas formas que nós temos
diante das pessoas. Ora, Deus não nos coloca em um lar, em um trabalho, Deus não nos coloca todos juntos aqui hoje, simplesmente pelo acaso ou pelo destino, porque Ele não existe. Todos nós estamos reunidos e juntos devido às necessidades que temos, devido ao aprendizado que precisamos passar. Ah, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de me relacionar com uma outra pessoa. Ah, e aquela pessoa, quando eu chego perto dela, me vem os piores sentimentos. Ah, eu fico extremamente irritado quando aquela pessoa me diz algo. Mas na verdade essas pessoas são o divino remédio. O divino remédio que Deus nos dá. Porque se eu fico irritado na presença de alguém, é porque o problema está em mim. Se eu tenho sentimentos adversos quando alguém está falando, ou quando eu vejo alguém, ou por uma atitude de alguém, é porque o problema está em mim. São os meus sentimentos inferiores que estão sendo trabalhados naquele momento. Da mesma forma, aqueles que nos buscam para o acolhimento também possuem sentimentos inferiores como nós, mas também possuem o germe da bondade, do amor, da humildade, do perdão. Da mesma forma que nós podemos crescer, todos aqueles que nos procuram também podem. Agora, por isso que nós trabalhamos, e na doutrina espírita nós falamos tanto a respeito da reforma íntima. O que é reforma íntima? É na hora que aquele sentimento ruim, do momento da fechada, estão borbulhando dentro de mim, eu escolho por não utilizar os sentimentos inferiores e utilizar bons sentimentos no lugar. Ao invés de abraçar o orgulho e a raiva e ir atrás do outro companheiro, para que também receba uma fechada minha no trânsito, eu então busco a humildade, o amor, e peço que Deus possa abençoá-lo e que ele tenha um dia maravilhoso. Ah, mas é tão difícil fazer isso? É, por isso que se chama reforma íntima. Reformar, fazer de novo. Alguém já experimentou reformar um apartamento morando dentro? É a mesma sensação da reforma íntima, você está aqui dentro, não sai. Não tem sacada para a gente sair, não tem quintal, é aqui dentro. Somos nós conosco mesmo. Então, cada oportunidade que nós temos de acolhimento, os maiores acolhidos somos nós mesmos. Em toda e qualquer oportunidade que o acolhimento nos chega, lembremos do Mestre, que acolhe sem julgamento, que ensina sem se mostrar superior, que ensina com um olhar sereno, que ensina com a capacidade de um professor maravilhoso. Então, se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso guia, que possamos nos modelar sempre nele, que possamos nos guiar sempre em Suas palavras, que possamos, se no momento em que nós estivéssemos jogados aos pés do Cristo, que nós também possamos receber esse acolhimento da mesma forma, que nós possamos ter as nossas atitudes renovadas pelo ensinamento do Cristo, que nós possamos agir sempre com o próximo, dentro da máxima que o Cristo nos relembra, da mesma forma como nós gostaríamos de sermos tratados. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente encontre em nosso dia a dia, em nossas tarefas, tanto na casa espírita ou então fora dela, que nós possamos encontrar o equilíbrio, que nós possamos encontrar o ajuste necessário, porque todo o trabalho que realizamos, na verdade, nada mais é do que uma divina oportunidade, do que um divino remédio que Deus, nosso Pai, nos fornece para que nós possamos aprender. Bom dia a todos.